Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tudo Oi, bem? gente. Tudo bem, Lu? Tudo bem, tudo bem. Estamos aqui mais um dia com esse friozinho, né? E hoje a gente vai falar de um assunto que é sobre que mãe é tudo, não é verdade? Mãe é tudo. Gente, quem nunca ouviu falar essa frase, né? Mãe é tudo. Tem uma outra, né, Lu, que é parecida também, mãe é única. Não tem uma frase assim, né? Meio frase de efeito, É, né? mãe só tem Mãe, uma, mãe só só tem tem uma. uma. Isso, Isso. Aproveitando agora, né, gente? Maio, começando com o Dia das Mães, trazer esse tema que é tão interessante, tem tantas facetas, tantas camadas, né? verdade, é verdade. Tem. E assim, a gente estava conversando aqui, a gente vai dar uma circulada sobre essa figura da mãe, né, sobre vários pontos, vários aspectos, né? Porque a mãe é uma figura muito determinante na nossa vida, né? Aliás, né, até dentro da psicologia analítica, mesmo que você não tenha sua mãe, aquela que te deu a luz, né, nesse sentido, com certeza a sua psique, você mesmo vai eleger alguém que seja mãe, né? E a mãe, assim, igual você falou daquela frase, que mãe é uma só, eu acho que na minha vida, né, apesar da minha mãe ser falecida, mas ao longo da minha vida mesmo com a minha mãe, quando ela estava aqui ainda, eu tive várias mães, assim, eu tenho essa impressão, né? E com você, foi assim, ou eu só que queria um monte de mãezinho pra mim? Só você, Lu, só você, única Porque no pessoa no Japão, universo. no Japão é diferente aqui, né? Japonês aqui no Japão é diferente. Mas é muito legal falar isso, porque a questão da mãe, o quanto que a gente vai colocando ao longo da vida várias pessoas nesse lugar de mãe, no sentido de guia, né? Ou de dar cuidado, essa maternagem. Hoje em dia fala até muito sobre se maternar também, né? Essa função de se cuidar, de se acolher. Como é interessante que mãe é tudo. Mas é engraçado quando a gente olha, porque o mãe, nessas frases, geralmente está falando sobre o complexo, né? Está falando sobre a figura, não necessariamente só sobre a sua mãe, a minha mãe. É claro, né, gente? Mãe só tem uma mesmo, não, né? Pensando Biologicamente, né? biologicamente, isso, biologicamente, mas o quanto que essa função de mãe, ela vai perpassando várias pessoas ao longo da nossa vida, né? E o Não quanto, em algum verdade. momento, a gente tem que achar ela dentro da gente também. Não, é verdade. E assim, a figura da mãe, né? Assim, a gente vamos circular, né? Sobre essa figura da mãe, né? Então, aqui, eu acho engraçado, né, não só a mãe, né? Mas o pai, a figura dos pais em si, né? A gente, eu não sei se é, não é, eu acho que não é só cultural. Nessa questão de você ser parido de alguém, né, assim, tal. Mas a questão que é assim, da sua origem, né? A gente coloca tanto pai e mãe como se ele tivesse um caráter assim divino, né? Tem a imago Dei e tem a imago parental, sei lá, alguma coisa assim nesse sentido, né? E aí a gente coloca nesse lugar divino e assim, quando a gente coloca nesse pedestal, a gente coloca como uma coisa perfeita, né? Muito idealizada. E aí, isso, né, os pais do lado de fora, os pais biológicos, e muitas vezes a gente esquece do que os pais representam pra gente de verdade, né? A figura em si, né? Porque se você falar mãe, todo mundo conhece, todo mundo esquece isso. E essa figura, sim, pode ser divina, pode ser perfeita, né? O pai que sempre está presente, que te motiva, a mãe que sempre dá aquele amor incondicional, que ela, sim, tem uma energia inesgotável, a mãe interior, o pai interior, que vem muito desse lugar de você ser esse seu pai e sua mãe para você, né? Acho que é isso se tornar adulto e a gente acaba confundindo com a figura, né, do pai e a mãe que tem CPF e RG, né?
Sim. E é interessante que geralmente ali na adolescência, assim, tem gente que muitas vezes a gente segue usando isso pro resto da vida. Mas principalmente na adolescência, quando você começa a perceber que a sua mãe e seu pai, eles têm RG, têm CPF, né? Não são essa figura inesgotável, essa fonte perfeita. O quanto muitas vezes é difícil lidar com isso, né? Lidar com essa quebra mesmo de projeção, né? De olhar e falar assim, nossa, tem algumas coisas aqui que eu não acho, não concordo, não é desse jeito que devia ser. O quanto que é engraçado essa aceitação, né? Porque você aceitar que a pessoa do lado de fora não é perfeita, não é a sua projeção do que deveria ser o ideal, faz você ter que olhar para dentro também. Você fica meio perdido sem essa figura. Você precisa achar ela dentro de você em algum momento. Ah, não, adolescência é o início, né? Tanto que você quer sair sem os pais, né? Você já começa a fazer essa quebra, né? E essa quebra é como se fosse uma quebra de vínculo, né? Na realidade, né? E eu acho que é uma quebra de vínculo, assim, se você faz fora, também, assim, tá dentro, tá fora, né? Se você faz uma transformação interior, reflete fora, mas eu acho que o contrário também vai, né? E é engraçado que você tá falando isso, essa quebra de vínculo, né? Na realidade, eu acho que assim, é difícil para os dois lados, né? De qualquer Sim. forma, né? Ainda mais adolescente, aquela ebulição, né? Tal, né? E o quanto, né? Essa sociedade louca que a gente tem, né? Falando em mãe, né? Tem até adolescente, né? A gente tá no furor, né, na adolescência dos hormônios, né? Às vezes você nem se formou, aí tem as mães adolescentes, né, que nem terminaram ainda e de repente, né, tem isso. Então, são certas coisas na sociedade que tá meio fora de ordem. Não que tenha que ser adulto, a questão não é adulto o suficiente, maduro o suficiente. Você nunca vai estar pronto, a questão é essa, mas às vezes, né, acontece, é muito reflexo dessa sociedade de que a gente não prepara o ser humano, a gente quer todo mundo dentro da caixinha e ninguém segue, mas essa quebra de vínculo traz muito, e se a gente aqui, né, cá entre nós, vou até pegar o cafezinho para trazer aqui. No fundo, é aquela coisa assim, do pai e da mãe, e do filho também, de quebrar a projeção de que os pais não são tudo na nossa vida. Assim, é difícil admitir isso, que eles não são tudo. E, não, assim, e a partir desse momento nunca mais vai ser, na realidade. Sim. E é difícil para a mãe e para o pai também perceber que o filho não é mais aquela criança, aquela coisa, né? Do jeito que eu esperava, do jeito que eu sonhei. Em algum momento, tem até um nome, né? Síndrome do ninho vazio, que é quando o filho sai de casa, porque do mesma forma que o filho refletia nos pais toda essa perfeição, né? Esse vínculo tão forte a ponto de ser realmente o alicerce, a mãe e o pai também acabam vendo no filho uma figura que vai estar sempre junto, vai estar sempre ali do lado, né? E para a pessoa se desenvolver, para a pessoa crescer, em algum momento ela tem que sair, né? Ela tem que caminhar com as próprias pernas, senão ela não se Hum, desenvolve. é verdade. E aí vira uma coisa até um pouco patológica mesmo, né? Aquele vínculo que não consegue desgrudar, não desagarra, um não sabe viver sem o outro, aquela simbiose que é ruim para os dois, não tem jeito. Sim, sim. E é verdade, assim, trocando em miúdo, se você for ver, a vida, né, ela é difícil, assim. Tem momentos maravilhosos para quem se cuida, para quem se faz, claro, é uma questão a mais, mas sempre tem os BOs da vida, né? Quem é que não tem vontade de. Eu sempre brinco, né? Você já ouviu falar, não vou repetir aqui para o pessoal, mas é verdade. Quem é que não tem diante de um BO muito fodido, né? Assim, pegar. Ficar em posição fetal dentro do útero da mãe, ficar quietinha assim, eu quero ficar protegida, e ficar. No fundo é isso, né? Até existe uma resistência da gente se desenvolver, né? E amadurecer por conta disso. É difícil aceitar situações difíceis. Eu me coloco assim, a primeira questão é negação, não está acontecendo nada, é o outro, não sou eu. Mas depois de um tempo, né, você parar para analisar e ver o que está faltando, isso
é importantíssimo para que você siga. E é uma coisa que eu vejo assim, assim, eu não, assim, que fique claro, né? Não sou mãe aqui, sendo bem sincera. Ai, até pegou aqui o cabelo. Não sou mãe, mas é muito engraçado como eu observo, né? Tenho um sobrinho, né? Mas eu vejo assim das crianças, né? E eu lembro muito até da religião dos meus pais que falava assim, numa briga entre pais e filhos, principalmente quando é criança, geralmente a razão está com o filho, né? Eu lembro muito também da frase do Jung que fala, né, o maior presente que os pais, né, podem dar para os filhos acho que é o pior na realidade, né, que é fazer com que eles vivam a vida que você não viveu, algo Ah, sim. Uhum, sim. nesse sentido, né? E Aham. assim, todo mundo tem sombra, né? Que falando da sombra, assim, o pai quer ser tudo na sua vida, né? E você também quer que seu pai e sua mãe continuem sendo tudo na sua vida. Então, de alguma forma, igual você falou, você continua naquele lugar, mascarado, não sei o quê. E assim, o jeito que as crianças fazem para mascarar certas coisas erradas que elas fazem, cara, é muito. Porque assim, eu conheço os pais, então. Né, que é meu sobrinho, né? Conheço meu irmão desde que a gente. Eu nasci primeiro, inclusive, né? E é engraçado, é o jeito de lidar com. A gente tem uns cacotinhos, né? De dar aquele jeitinho para não ver a sombra, não, é outro. E os filhos trazem muito isso, né? Principalmente criança que não tem ranço nenhum, né? O quanto, quando eles falam a verdade, né? Aquilo. Aquilo assim choca a gente, né? Porque a gente às vezes quer ser amável, eu vou falar com tato, né? Com a minha criança não tem isso, mas se tá dando errado, por que faz isso, né? Mais ou menos nesse sentido. Então, o quanto também essa relação de mãe e filho, não trazer, mas trazendo de criança ainda nessa perspectiva de olhar e realmente e você validar o que a criança tá falando de certa forma, né? A criança a gente pensa que não, mas ela entende pra cacete. Sim, com certeza. Eu não tenho pessoas próximas assim com criança pequena, também não sou mãe, mas a gente percebe muito essa. É dos dois lados, né? Às vezes a criança, o adolescente, o filho, ele não quer aceitar de forma alguma o que o adulto falou, vamos dizer assim, né? Nessa figura de pai e mãe. E da mesma forma, o pai e mãe não conseguem compreender de forma alguma o que o filho está falando. Mas não é não compreender, é não aceitar, né? De que tem uma opinião diferente, ou de que vai agir de uma forma diferente, porque criou aquela ideia de não, é minha mãe, então minha mãe vai sempre apoiar ou vai sempre estar junto, né? O meu pai também. E o filho e a mãe cria essa coisa no filho, né? Não, vai seguir o caminho que eu planejei. É o que eu queria, é o que eu pensei, e o quanto é difícil essa relação. Se os dois, na verdade, não olharem e perceberem que eles é que estão projetando no outro a situação, não é a própria pessoa. Até da forma como ele reage, né? Eu sempre digo, né? A gente fala muito de relacionamentos, o relacionamento sempre diz sobre você, né? Então, a forma como às vezes os filhos mostram, qualquer pessoa, né? Na realidade, mostra, fala assim, se te afetou, né? Te incomodou de alguma forma, pegou, né? Assim, né? Que é a expressão que a gente usa, ali tem. Né? E é engraçado, principalmente com mãe que mexe muito com essa questão do feminino. Então, a gente vai crescendo, deixando essas coisas de lado, né? Falar, a criança fica quieta, né? Aliás, é um repeteco, né? Isso que eu quero chegar. Você vai esquecendo esse lado, se te incomodou e você não lida com isso, não transforma, não trabalha, a tendência é recuperar, né? E hoje a gente vive numa sociedade machista, patriarcal, que fique claro que é muito verdade. Tanto que, assim, principalmente para a mulher, quando ela cresce, né, essa questão de ver o feminino como mais fraco, né, ela tem efeitos, assim, colaterais imensos, né, dentro da pessoa. Né? No homem, ele vê como fraco e aí ele nega, mas ele também é a mesma. É o eterno Peter Pan. Que não quer crescer, que se acha a última bolacha do pacote, né? Como tem a filha que de repente começa a ter. E aí eu me coloco, também foi essa pessoa, um surto de crítica intelectual, social, racional, aquela coisa, né? Cultural, sobre muitas sabedorias que vêm.
né, dentro da família, dentro do feminino, validando. Claro que é importante, eu acho que a figura do pai é importante dentro nesse sentido, mas até nessa separação, que muitas vezes tem lá início na adolescência que você falou, é muito isso, eu vou imitar meu pai, vou estudar, vou fazer essa tendência, aí essa. É engraçado que assim, não é uma quebra de vínculo, que, claro, vai ser sofrido, mas ela não gera transformação. É repetição, né, dos mesmos erros, justamente por conta dessa sombra. E é incômodo demais. Gente, quem é que não quer ser imprescindível na vida de alguém? Mas é quando alguém te fala isso, de verdade, se eu vou fazer desabafo aqui, que eu vou deixar você falar, Yolanda. Tem alguma coisa errada? Nossa, não sei o que eu seria sem você. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada, né? A sua existência é você, é amor próprio, autoestima, autovalor, você por você. Você existe sem a outra pessoa, né? É sobre isso. Sim, mas você falou uma coisa, deixa eu pegar aqui de novo o fio da meada. Você tinha falado um negócio muito legal. Ah, essa questão da adolescência, da pessoa, quando ela quer começar, ela olha a figura da mãe, às vezes, e fala assim: ah, não, eu não. Aquela frase, né? Ah, não, não vou ser como meu pai e minha mãe. Não, de jeito nenhum. Uma coisa que eu não quero é fazer igual. Aí, quando a pessoa se olha, ela fala assim: nossa, eu tô fazendo exatamente a mesma coisa, eu tô no mesmo lugar. Porque teve essa quebra, mas na verdade não foi uma quebra, foi só um. Você viu na outra pessoa a sua sombra. E aí você não quer, você foge de todas as formas daquilo ali. E inconscientemente você vai caminhando para o mesmo É. lugar psíquico, né? A Não, é mãe, sombra, sim, eu tua sei, mãe, mas, a mãe ditadora, tá vendo? Só não fez, ó, segura da brincadeira aí. Mas é mas verdade, é é isso. impressionante. Uhum. E assim, é uma a pessoa sabe, ela tem ciência, né? E é de novo, né? Quando a gente começou os nossos tratamentos, a gente, né, sendo tratada, né, nesse sentido, que a gente ouvia, nossa, criar consciência, aquilo, gente, não é tão gostoso assim. Não, não que não precisa ser difícil, ninguém tá falando para você carregar a pedra todo dia, como o mito de Sísifo, empurrar todo dia. Se bem que é mais ou menos isso, mas. Não é só, a vida não é só isso, né? Mas é difícil, às vezes, você se perceber, né, essa mãe devoradora, esse filho que não quer crescer, que quer, né? Que é mais, lógico que é mais gostoso, né? Admitir isso, eu acho que assim, mais do que tomar consciência, é você tomar uma decisão do que você vai fazer com isso, né? Se chegou a ponto de literalmente ter um termo para dizer do filho que não quer crescer, né, que é o coelho e poela, é porque tem muita gente nessa, gente. É porque é Sim. gostoso, é bom. É A maravilhoso. sensação de pertencimento, a sensação de, nossa, não sou responsável pela minha vida, pelas minhas escolhas. Gente, isso é ótimo. É gostosinho, sabe? Demais, demais. Só que traz um problema enorme depois, Estranho. Que a vida né? não é só isso, exatamente. Não, Aliás, e você é, só não conhece o gostosinho se você não tem o contrário, né? E é engraçado porque traz um sentimento gostoso ao mesmo tempo que traz um conflito muito grande dentro dessa pessoa. Porque, mas eu tô na cabeça, geralmente, gente, a pessoa ela faz isso de forma inconsciente. Então, na cabeça dela, tá falando, nossa, eu tô fazendo tudo certinho, tô fazendo tudo o que mamãe mandou, tô fazendo tudo o que foi pedido e não tá funcionando. Exatamente porque ela tá só seguindo o outro, né? Ela tá só seguindo a ordem do outro. E da mesma forma que essa quebra, igual a gente falou, né? Não, não vou ser igual de jeito nenhum. Mas se você não olha para isso, e se você não entende que assim, poxa, a sua mãe e seu pai eles têm RG e CPF, né? Eles são pessoas, eles têm erros, eles têm sombras. Não vai ser perfeito, não tem como ser perfeito. Você cai no mesmo buraco. Verdade. Sem querer, você vai pro mesmo caminho Sim, depois. porque na realidade você enxerga, você até tem consciência, mas de um lado só. Porque você é uma pessoa única, mas você também é a extensão dos seus pais, um pouquinho. Mas é justamente, gente, nesse conflito de ser isso e ser aquilo que você encontra uma outra versão.
que tem muito mais a ver com você. Você abarcar esses dois lados, né? Que sim, tem um lado machucado, tem um lado que é criativo, que é único, que é novo, né? Então é isso. E assim, o feminino, na realidade, até essa questão de repetição, né? O feminino, ele é meio escuro, ele é inconsciente, né? Ele é ambíguo, ele é meio que o caos. Né? Então, quando você vê, a tendência é a gente ir pro masculino, é ordem, né? Assim, até a gente fala, né? Levanta a espada, na ordem. Aí, quando vem isso, você não lida, ah, não, não quero. Né? A gente até fala, né? Assim, as mães da síndrome do ninho vazio, por exemplo, a gente como filho fala assim, ai, mãe, vai pro shopping, vai se distrair, não olha, não olha, não olha. Não é para lamber a filha, de novo, que parece pessoa ambígua, mas a vida é ambígua, é isso. É o meio termo, né? Não é para você lamber a ferida, mas também assim, não olhar, fingir que não aconteceu. É aí que vem a bendita da autossabotagem, né? Que é o que você está falando, porque quanto mais você reprime, mais você não olha, mais você quer ser visto, né? Imagina você uma pessoa, né, que sempre foi rejeitada na vida. Quando você tem uma oportunidade, nossa, agora é minha hora. E é o que acontece com esses nossos lados que a gente, né, não vê, né? E é engraçado, eu vejo muito essa questão, por exemplo, que até é discutida, né? Ainda tem muito discurso ainda, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa que não decidiu ser filho. Né? Você vai com essa questão e mesmo não sendo mãe, às vezes você se vê repetindo o padrão, né? E ainda remetem a culpa, né, de você, eu digo assim, da infertilidade, ela escolhida ou não, né? Como se a mulher não tivesse valor, né? Ainda tem um discurso que mulher só tem valor se ela der as cria dela, Mamãe. Uhum. né? Se for mãe, mas assim, você pode ser mãe de um projeto, né? É uma reflexão muito mais ampla, ela é social, ela é cultural. Se você faz um projeto, se você. Eu vejo assim, né? A minha primeira formação é arquitetura, e aí tem uma moça que eu cuido, que ela também é arquiteta, mas ela é artista, né? Assim, muito legal. E os filhos dela, né? Não sei se ela quer ter filho ou não, mas isso é questão dela, mas assim, cada coisa que ela, né, cada obra Uhum. de arte que sai é o próprio filho, assim, a sensação é a mesma, a dedicação, né? A questão, assim, são necessidades diferentes, obviamente, né? São coisas diferentes, né? Dá uma de louca, mas a gente tem que perceber essas questões, né, das mudanças sociais que estão acontecendo, né, esse tempo externo que é muito convenção social com o tempo interno da pessoa de amadurecimento. Eu acho que então assim não tá certo nem errado, depende como é para a pessoa, né? Como você vê isso, Sim. E, assim, depende muito também, de onde vem essa decisão, né? Porque, geralmente, a decisão de não ter filhos, ela vem um pouco mais pensada. A pessoa não quer e ela pensa, repensa, porque a decisão de ter, ela é muito empurrada, né? Igual você falou, essa coisa já não, só tem valor se tiver filhos, só tem valor se tiver, essa extensão de si, né? Não foi lindo. Uhum. Desculpa, tá? Então, se não tem isso, ah, não, aí tá errado. Mas o quanto que às vezes a pessoa acaba entrando, né, nessa de ter filhos e tudo, e sem perceber ela acaba repetindo um padrão porque ela entrou naquilo ali sem ver, ela entrou sem enxergar. Ela não sabe se ela realmente queria ou não, ou qual momento que ela queria, né, que acontecesse. Ela simplesmente foi porque falaram para ela que tinha que ser assim. O quanto que isso acaba virando uma bola de neve mesmo, né? O problema só vai crescendo porque você não está olhando para ele. Sabe que eu lembrei, né, que você falou agora, você foi que até brilhou meus olhos, né? Porque quando a gente se conheceu, Sim. né, eu estava com você, foi com você e com a Ana também, né, a nutricionista aqui, uma amiga nossa. Cara, foi muito assim, era recente a descoberta. Eu realmente falei, será que se eu tivesse filho, eu realmente, eu me sentiria uma mulher incompleta, né, se eu tivesse ou não tivesse? Que foi bem nesse período, né, dessa conversa que a gente se conheceu, a gente teve. E, gente, eu parei para descobrir, na realidade, assim, eu tinha, sim, esse desejo de ser mãe, mas não era uma coisa. Se eu tivesse, será que eu realmente.
seria feliz ou não. Até um pouco já tinha encaminhado, né, nesse sentido, mas eu acho que o definitivo veio muito quando a gente se conheceu. E cada vez mais que eu olhava, assim, era uma herança familiar da sociedade, né, em relação a isso. Fiquei pensava. Falei, nossa, não era assim tão importante para mim, né? Para mim, até fazer a transição de carreira, que é praticamente como um filho, né? Me dedico aqui, enfim, é isso. Me lembrei só dessa passagem, nada a ver. Não, mas é interessante perceber isso. Porque, e aí que tá, a decisão, quando ela vem com consciência, ela é muito diferente de quando ela vem empurrada, vamos dizer assim, né? Vem só porque, ah, não, porque tem que ser assim, então vamos. O É verdade. peso é completamente diferente. É verdade. Tanto que, assim, quando é consciente, né, e chega alguém e fala assim, ah, você não quis ter filho. Aí começa aqueles comentários de família. Sabe quando você vai nas coisas de família, começa aqueles comentários? Não precisa nem ser na família, na própria. Ah, vocês não quiseram ter filhos, né? Tal. Isso é uma coisa que até meu sogra fala assim, ah, já que eu não vou ter filho, né, eu vou ter neto, né, tal, enfim. Mas, assim, você lida com isso numa boa. Te incomoda? Claro que te incomoda, mas não é aquela coisa assim. Né? Que coisa. Né? E aí você trouxe aquela frase que mãe só tem uma, né? Tem uma outra também que Aham. fala assim: ser mãe é padecer do paraíso. Foi do paraíso de quem? É. Meu Deus, assim, eu me lembro que, assim, gente, eu não sou mãe, mas assim, as primeiras pessoas que eu atendi, todas elas eram mãe. E eu me lembro aquela coisa assim de, falei, Lu, eu só quero fazer o número um, o número dois, meu pai. E a pessoa se sentia culpada. Eu falei, enche o saco mesmo, né? Assim, alguém que, né, o quanto a sociedade cobra, né, essa ideia de mãe, tipo Nossa Senhora, ou até aquela deusa Deméter, né, também, é uma fonte inesgotável de, gente, não tem, é muito cansativo, E aí você falou uma coisa, Lu, que eu achei muito legal, porque a gente traz outra frase, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Essa também culpa tem, também tem, tem, porque coloca tanto que, ah, não, a mãe tem que ser essa fonte inesgotável, né? Tem que dar conta de tudo o tempo todo, tem que estar sempre ali pro filho. Assim, como se nascesse a mãe, morre a mulher, né? Nasce a mãe e aí a partir disso ela é só mãe, acabou, não tem mais nada na vida dela. A vida tem que girar em torno da criança. Se não girar, tá errado, é né? verdade. Ai da mãe que deixar o filho com o pai em casa e for fazer alguma coisa na rua. Pois é, Como pois assim? é. Cadê seu filho? Não, você deixou ele com quem? Como se fosse realmente assim, essa coisa de não, tem que estar onipresente, onisciente e viver só para a maternidade, né? E não Sim, existe isso, gente. sim. E tem hora que eu lembro da minha mãe falando, né? Um dos meus irmãos também chorava bastante. Ela falou assim: ah, eu deixei chorando. Foi. Louca. Gente, claro, há casos e casos. A gente não tá falando, né, daqueles casos que precisa acionar o conselho tutelar. Não é essa a questão, né? Mas, gente, tem uma coisa que é muito verdade. Assim, eu vou ser muito disruptiva, mas é verdade. Se você é mãe. E você faz tudo para o seu filho, tudo, tudo, tudo. Depois, uma hora, você vai cobrar com juros e correção monetária, né? E os juros não é juros assim, da taxa Selic, sei lá, não, é de agiota mesmo, é de agiota, né? Cara, é uma coisa assim, assim, pode ser uma coisa muito grande, ou pode ser uma coisa muito pequena, assim, que às vezes, né, o filho olha e fala assim, ah, que besteira. Mas é uma coisa que, assim, é sempre você vai precisar ter a sensação que você está tirando do seu filho, que ele fez um sacrifício, assim como você fez. Né, gente, a vida tem essa ambiguidade, essa dualidade, né? E eu me lembro muito assim, essa questão de você ser bonzinho, bonzinho não é bonzinho de verdade. Não existe altruísmo e generosidade nisso. É uma troca. Né? A gente estava falando muito disso, né? A gente estava falando sobre arquétipos de deuses aqui. Esse caráter utilitarista, né? E isso a gente levanta uma culpa pro filho depois. Olha. Olha, passei muitas noites em claro para vocês, não sei o quê, né? E é difícil muitas vezes para o próprio filho fazer a jornada do herói que tanto se fala, né? Ele fala assim, mãe, eu te amo muito, mas eu, né, preciso.
seguir a minha vida, preciso fazer a minha jornada, né? E aí, essa coisa de não querer sair do útero, né, que tinha que ficar em posição fetal, é proteger, protege, né? Mas ele pode perceber, essas pessoas que continuam sendo esse Peter Pan, esse puer, essa criança eterna, né? No sentido de infantilidade mesmo, podem perceber, elas têm muito o papel de vítima, né? E a gente precisa lembrar o papel de vítima às vezes, ele protege muito. Claro, tem várias, várias formas de se manifestar, mas uma das coisas que a vítima faz é proteger o seu algoz. Não, não, mas a minha mãe faz isso porque me ama. Ah, não, 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 é porque é minha. Não, gente, isso não é amor, né? Então, é uma coisa assim que precisa ser pensado, né? A gente é essa mãe, a gente é essa pessoa. E assim, gente não precisa ser pai e mãe, né? Eu vi muitas pessoas que eu trabalho com muitas pessoas também que fazem mentoria uma com a outra e traz essa coisa da mãe, faça isso para você ser amado, para você ter merecimento. Cara, tem muito isso, assim, é aquela coisa devoradora mesmo da mãe sombria, né? Sim, é engraçado essa questão do arquétipo, porque quando a gente está falando de mãe, sem especificar caso nenhum, né? A mãe no geral, com M maiúsculo, é, o arquétipo, gente, ele sempre vai ser dual. Tudo na vida é dual, né? Nada é uma única. Então, você tem essa figura da mãe que dá o quentinho no coração, que acolhe, que é semideusa, né? Perfeita, maravilhosa. Mas você, ao mesmo tempo, você tem esse lado sombrio, né? Que é a mãe que devora. Então, quando você pensa psiquicamente, assim, geralmente, gente, é inconsciente. Ah, a mãe não faz de propósito, né? Da mesma forma que ela não se sente culpada por ter deixado o filho na creche, de propósito, porque ela sabe que ela precisava daquilo ali, não é uma coisa que ela fez, né, de forma deliberada. Mas a parte sombria também não é de propósito. Então, às vezes, ela pega, igual ela falou mesmo, né? Esse exemplo é ótimo. Ah, não, mas eu fiz tanto por você, agora você não vai fazer isso pra mim, né? Eu fiz, e aí começa a listar, assim, tudo que já fez, tudo que já aconteceu, como se fosse uma questão de juros mesmo, né? Você precisa me dar essa atenção agora, porque eu lá atrás te dei a atenção também, ou te dei a luz, né? Também tem esse jogo, às vezes nem precisa ter muitas noites sem dormir, vamos dizer assim, na fala. Só o fato de ser mãe já cria toda essa questão de culpa mesmo no filho, né? De como assim eu vou sair de casa, né? Mas e minha mãe? Poxa, essa jornada ela precisa acontecer, né? E da mesma forma que o filho precisa olhar para essa dor, para essa culpa, a mãe também precisa olhar do porquê. O que que está fazendo ela criar essa relação quase uma relação de troca, né? De compra de atenção, né? De necessidade ali, assim. É muito interessante perceber como que é dual, como tudo na vida, como E que é precisa. importante olhar para isso. É verdade. E precisa normalizar. Você é ser Sim, humano, você sente ódio, você sente raiva, você sente ciúme, você tem necessidades de ser querido e uma série de outras coisas, né? E disso que você falou, é muito verdade. É assim, e aqui não, a gente não tá atacando mãe de forma nenhuma. A gente tá falando mais, a gente tá inconscientizando, trazendo essas coisas que estão inconscientes, assim, igual a gente faz juntas o refúgio lá, que é um lugar onde você pode falar essas coisas, precisa ser normalizado. Inclusive, se você não falar, de novo, aquilo que você mais reprime, ele vem com mais força, né? É muito isso. E assim, eu acho que a grande sombra da mãe, né, é assim, dando uma justificativa, mas também trazendo essa autorresponsabilidade que é nossa, né, dentro de cada um, né, apesar dos traumas, apesar de tudo que a gente vive, que a sociedade realmente ela tem muitas coisas para se consertar, muitos passos foram dados, né, mas essa crise, né, assim, psíquica, né, que vai para além do biológico, né, da mulher, do relógio biológico, né?
É assim, acho que o que atrapalha muito a questão da mãe é a sombra da impotência. Eu acho que o mais difícil, né, para a mulher do que eu vejo assim, né, e vejo, né, nas pessoas da minha família, é assim, não é tanto ver o filho crescer, se dar bem, é deixar ir embora, né? E assim ele vai sofrer. E assim, a gente sabe que é na dor que muitas vezes a pessoa cresce. Aliás, dor é importante, gente, né? A dor, né, é de novo, não no sentido de lamber ferida, mas é a dor que muitas vezes nos traz a sensibilidade de ver uma felicidade que ela não tem sentido nenhum. Você está feliz só porque você está feliz, sabe? Sabe porque, né, essa felicidade sentido nenhum, por exemplo, é isso aqui, ó, né? Ah, compra, 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 sai de fora, né? Então, essa dor, ela vem para você olhar para dentro, né? Claro, a gente, quem não tem boas condições materiais, quem disse, né, que boas condições materiais não alimentam essa felicidade, mas o duro é ter só isso. E também o duro é ter só a infelicidade. Então, assim, são essas duas coisas, né? Porque quando você se torna mãe, né? E aí dentro disso, a gente vê tantos percentuais em pesquisas de mães que, né, ao dar à luz aos seus filhos, acabam tendo depressão, né, e eu tava até lendo, né, tava estudando sobre isso e, né, o que que leva tanto a essa depressão? Claro, tem as razões biológicas, aí ser médica, né, eu pode falar mais, mas é uma questão que eu não tinha pensado. Aqui aquela ferida da nossa mãe, de às vezes não estar presente, né? Principalmente na minha geração, eu tenho mais de 40. A mãe tinha que trabalhar. Hoje tem lugares que a licença maternidade é 6 meses, muitas vezes é pouco, mas antes era 3, né? E antes, assim, a mulher trabalhava. Antes tinha até ajuda, né? Tinha as amas de leite, que muitas vezes o Renascimento até criticou, mas assim, você tinha uma rede de apoio, né? Então você, às vezes, além de deixar a vida para trás, né? Que fica essa coisa, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, não tem a mulher, aí né, você lembra da ferida da sua mãe. De que você muitas vezes não teve esse maternário, esse amor incondicional, da onde eu vou tirar, né? Porque você precisa ser mais, ser mais, ser mais. Então eu acho que essa questão da impotência mexe muito, né? E a mulher pega sai correndo para fazer tudo para não se sentir impotente dentro da régua dela e da régua dos outros, assim. É uma dor muito grande, assim. E você tocou num ponto também que é interessante, porque muitas vezes essa depressão pós-parto vem da, da percepção de que a vida não vai mais ser a mesma, né? Não tem como, por mais que a gente fale e por mais que você às vezes pense que, ah, não, vou continuar no trabalho, vou continuar com a rotina, mas muda. Porque de repente você tem um ser ali, né? Eu ia falar uma coisa. Não, uma coisa não, um Uma ser. coisa. É uma coisa, não é nem uma coisa. Que Mas não, é uma coisa depende de mesmo, porque, nossa, é você, complexo aquele né? negocinho, sim. Aquela figurinha. Depende de você, depende da família. É completamente dependente nesse início. Tudo, tudo. Então, Se você não dá comida, ele morre. ele não vai mais ser a mesma vida. Não tem como mais ser a mesma vida, né? Isso também é uma coisa que é interessante. A mãe, ela não vai ser só mãe pro resto da vida, mas ela nunca deixa de ser mãe. Uma vez que você é mãe, você nunca mais deixa de ser, Não existe independente ex-pais, do que é verdade. aconteça. Não existe Então, ex-marido. ex-marido, agora ex-pai e mãe. Ex-mulher, mas ex-pai, mãe, exatamente. Exatamente. Essa virada de chave, ela também é uma transformação muito grande. Claro que para o homem também, mas para a mãe pega mais. Porque tem toda uma questão arquetípica, cultural, histórica, social, né? Baixa tudo isso em cima da mulher. Do quanto que, de repente, ela muda tudo na vida dela, né? É muito interessante também perceber isso. Nossa, vou até com o dedinho assim. Ui, você sabe, só para aproveitar o dedinho da mãe. Porque hoje é dia da mãe que eu vou falar de mãe. Inclusive, eu tenho de moletom. Eu tô a filha que tá desligando o papel de mãe aqui. Você falou uma coisa aí, que assim, e tem outra coisa, uma mudança na sociedade, né? As mulheres, elas estão tendo filho mais tarde. E muito, quando você tá muito próximo dos 40, que era uma idade, né, que eu tava
nesse dilema, assim, já nos, será, né, no relógio biológico, é uma fase que o Jung chama de metanoia. Você olha para dentro, tem uma crise, já olha pra dentro. Então você imagina a crise, né, de você se tornar mãe, só para piorar, né? Só falar Cavaleira do Apocalipse, tá aqui, chegou a Amazônia do Apocalipse, chegou. E aí, né, você tem que lidar com essa coisa de olhar para dentro. E muitas vezes, essa rede de apoio que a mulher tem mais desajuda, para não falar Do que ajuda. atrapalha, né? Para não Uhum. falar atrapalha, assim, bem, sendo bem, bem faca na caveira, assim, do que isso. Então, assim, são coisas que eu diria quase como rituais de passagem, assim, das idades que passa e essas transformações do coletivo, de tudo que está acontecendo. Então, chegar e falar assim, ah, ela está cansada, ela é preguiçosa, ou é isso, ou ela não serve, gente, é muito pouco. E assim, primeiro porque rotular não é nem falta de educação, tem uma visão muito simplória da vida. Tem muitas outras coisas, né, que precisam ser vistas e isso é importante trazer à tona. Cada caso é um caso, mas a gente está falando de forma geral, e eu acho que todo mundo, de alguma forma, deve se identificar, né? Sim, com certeza. E assim, vou puxar um gancho lá de trás, Lu. Que você falou um Lá de negócio trás, volta, que eu fale, não volta, que volta. eu peguei, voltei. O, o quanto que, assim, quanto mais você abdica de si por outra pessoa, por uma ideia, seja o que for, mais isso vai criando uma certa resistência, uma certa ferida, né? Você fica meio magoado pelo fato de você ter abdicado de alguma coisa. De forma inconsciente, às vezes, não precisa nem ser de propósito, mas fica, cria um rancinho, Propósitos. cria uma coisa. E o quanto que a mãe, quando ela começa a ter que abdicar de coisas que realmente eram importantes para ela, seja porque a rede de apoio não dá conta, seja porque naquele momento realmente não dá, às vezes, para fazer o que fazia antes, lá na frente, quando, quando o filho começa a ficar maior ou quando começa a, a ter mais questões, né? Não é só trocar fralda, o quanto que esse ressentimento pode acabar voltando se ela não olhou para isso, né? Então, se ela não passou por um processo de olhar para essa ferida, né? De ter mudado a vida, de ter virado a vida de cabeça para baixo, o quanto que pode acontecer de acabar travando mesmo toda a vida da pessoa, né? Por isso que aquela coisa do complexo de Édipo, né, que fala do amor de mãe e filho, né? O que é ruim, o que dá ruim é você querer voltar para o ventre materno. Você não cresce como filho, minha mãe também não. Porque chega uma hora que você precisa olhar para você, né? Por isso que é tão importante olhar para dentro, fazer esse diálogo interno. Olha, eu estou fazendo isso, escolhendo pelo meu filho, por escolha, por escolha. Claro, nem todo momento dá, né? Mas é sobre isso. E assim, aí aqui, só para encerrar, e gente, eu quero falar, porque assim, a maioria do nosso público aqui é mulher, né? Então, 99%, mas há uma pessoa, né? Há um masculino entre nós. Mas quero dizer para vocês o seguinte, Você falou alguma coisa? Perdão. Não, não, é porque é porque na verdade a minha conexão que travou um pouquinho, aí eu não sei o que você ouviu, o que não ouviu, como é que Não, ficou. ouvimos Mas, tudo. Ouvimos ah, tudo. tá ótimo então, tá Ouvimos ótimo. tudo. Tá ótimo. Não, tá funcionando aqui. Não está on. Mercúrio também. Mercúrio tá on. Só para a gente constelar aqui um pouquinho. Graças a Deus, né? Deixar os Paranauê vir. Exatamente. Não, mas ouvimos tudo. Você tem toda a razão. E aí, eu só, para trazer, eu que mudei de assunto, tá? Mas não mudei de propósito, né? Que você falou brilhantemente. É isso aí. Para mulheres, gente, todo mundo fala assim, ah, a figura do pai, né, que vai trazer, né, um pouco, né, do tom de como vai ser o seu futuro marido,
seu futuro companheiro, cônjuge, lindo, amor da vida, dê o nome que você quiser. Sim, o pai dá o tom, mas quem estrutura todo esse masculino e como você vê é a sua mãe, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês forem muito, muito, muito sinceras, né? É que assim, no meu foi muito. Eu sempre senti dúvida, porque era tão gritante, mas eu não queria ver. É que todo mundo fala assim: não, olha o pai, olha o pai. Eu olhava, mas eu não achava nada. Eu falei assim: eu sou muito estranha. Não é possível. Né? Mas, gente, eu me lembro de me relacionar com pessoas que, assim, se pusesse a peruca, eu já chamava mamãe. Mamãe está aqui. Gente, observe muito essa relação que você enxerga com a sua mãe, porque é ela que vai dar estrutura para o seu relacionamento. Por incrível que pareça, o tom, assim, sabe a melodia da música, né? É o pai, sim, vamos, né, fazendo uma analogia, né? Mas assim, cada caso é um caso, né? Então, assim, por exemplo, a minha mãe tinha uma rigidez oriental, assim, muito assim, né? E dentro dos meus relacionamentos isso é muito presente, né? Mesmo hoje no meu esposo. Não tanto, mas assim, não é a questão da pessoa, você começa a lidar melhor, né? Mas assim, o meu pai era mais apressado. Então, assim, era essa rigidez, ó, você tem que fazer logo, vai rápido, né? Então, fica a dica. Fica a dica, né? Porque assim, você leva para outras questões, né? Então, na mulher, né, essa coisa de você negar muito a sua mãe te leva muito à falta, assim, de você negar tudo isso, negar muitas vezes esse caos que existe dentro de você, você não consegue acolher, né? E no homem, eu percebo muito assim essa questão, e assim, também está na psicologia analítica, né? Que fica aqui, eu colei, né? Porque a gente tem que estudar, não sei você, mas é uma coisa assim, ele mexe muito com a questão de valores, até no refinamento, eu diria assim, sabe, de intuição, de espiritualidade, até, sabe, esse lado criativo, artístico, né? Tem tudo isso. E aqui, só para fechar, a gente está falando bastante, mas mãe é um assunto realmente muito complexo, né? É Hum. assim, eu vejo muito, né? Eu vejo um livro assim muito interessante que eu acho que existe é aquele Mulheres que correm com os lobos, né? Que fala da mulher selvagem, né? E, gente, selvagem é a mulher in natura mesmo de verdade, é a mulher que abraçou essa ambiguidade, essa dualidade que aí eu trouxe, né? É verdade. É de você ser essa mulher de para você se desenvolver. A gente que a gente já é adulto, né? Mas assim, mesmo para suas filhas, é crescer sem padrões. Porque você consegue perceber essas intuições, esses instintos, que muitas vezes a gente está tão condicionado que, né, eu já vi muitas mães, eu imagino, que às vezes você não consegue perceber o que seu filho quer, que é instintivo, mas isso a gente só percebe se a gente tem esse, Essa conexão esse consigo mesmo. exato, exato. Porque se você não se conecta com você não se conecta com o outro, né? Porque assim, a gente muitas vezes perde essa conexão porque a gente quer ser muito perfeito. Quer ser muito esse lugar de pedestal que pai e mãe tá, e a gente esquece que a gente, né, na realidade, a gente é só ser humano. A gente erra, assim, você tem raiva, você tem vontade de dar na cara das pessoas, né, assim, de esfregar a cara no asfalto, tá tudo bem, né, mas converse com esse lado, justamente para que ele não saia quando você vai ver, putz, fiz, e saiu, né. E aí eu me lembro, assim, muito de uma frase e eu lembro porque a gente falou isso no podcast, acho que foi o segundo ou terceiro, depois vocês olham, do Dia das Mulheres, que a gente falou Assim, assim, eu não sei o que é ser mulher. E essa coisa ainda do feminino dentro da maternidade realmente é uma coisa que ainda está em desenvolvimento, desse amadurecimento emocional, tanto da mulher, mas do próprio homem também, né? E aí tem uma frase, aí se eu até, agora eu vou pegar a colinha aqui que eu deixei até para o podcast, que é uma frase da Clarice Lispector que fala muito do que a gente falou Dia da Mulher, né? A mulher, hoje, ela procura muita liberdade, né? Mas ela fala assim, liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. A gente não sabe. Assim, eu viria, mas partir desse pressuposto das coisas que a gente trouxe já é um caminho para você, pelo menos, saber aquilo que você não quer, né? E parar de ficar, sabe, de certa forma, simplificando coisas que são complexas.
né? A gente não vive sozinho numa ilha, a gente vive em sociedade, com necessidades biológicas, sociais, culturais e, enfim, e psíquicas também, emocionais. Sim. No fundo, assim, indo para onde essa conversa levou a gente, podcast, né? Se trata muito sobre você se conhecer, sobre você olhar para dentro de si. Quando você consegue olhar para dentro de si, né? Seja num processo terapêutico, seja sozinho, apesar de que o processo ajuda muito, gente. Porque é ponto cego, não adianta. Então, você sozinho, você até chega, mas demora. Quando você consegue olhar para si mesmo, você consegue também entender quais são as sombras, quais são as dificuldades, por que que essas dificuldades existem, né? E aí você consegue maternar melhor o outro, se foi uma, né? Se você é mãe, se foi uma escolha ser mãe, pai, mas também se maternar melhor, porque você precisa se maternar para conseguir maternar o outro. Não dá para você só ir para o outro e esquecer de si mesmo, que em algum momento isso vai dar problema também, né? Não tem jeito. Sobre isso. Acho que já deu, né? Eu já até passou um pouquinho Acho que já aqui. deu, acho que já É. deu. Fica a reflexão para vocês, então. Um bom dia das mães. Acho que. Não, isso vai ser depois, né? A gente tá gravando aqui, né, gente? Aqui. A gente está gravando. Mas vale para o mês todo aqui. A gente deseja um feliz Dia das Mães, que é o mês todo. Sim, Parabéns, porque é uma jornada realmente muito, muito difícil. Mas, assim, eu imagino que tem alegrias que talvez, né, a gente não vive e tá tudo certo. Mas, acima de tudo, uma mãe é um ser humano, né? É isso. é isso. Feliz Dia das Mães, gente. Super beijo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Até, tchauzinho.